Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao Cartaz da Quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e neste cartaz tenho tentado fazer a ponte com os mais diversos convidados que nestes tempos de isolamento não baixam a guarda, mas continuam diariamente a dar o seu melhor para que de alguma forma e juntos consigamos dar a volta a este tormento. Pois o convidado de hoje é disso um excelente exemplo. Raul Fangueiro é professor na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, é investigador na área de materiais e produtos avançados e é ainda o pai do Fibernamics, uma plataforma que procura colocar o conhecimento académico ao serviço da comunidade, servindo precisamente como catalisador de inovação ao serviço da indústria e das empresas. Ora, em tempos de guerra podem não se limpar armas e também nesta plataforma a inovação não para, seja para descobrir formas inéditas de defesa contra o vírus, mas também para repensarmos juntos o nosso futuro comum. Ora, por estes dias, o tempo que sobra pode não ser muito, mas vamos tentar saber de que forma a música, a literatura ou o cinema poderão servir de inspiração para momentos eureka cheios de fibra. Fique por aí e junte-se à conversa neste Cartaz da Quarentena de Raul Fangueiro. Raul, seja bem-vindo a esta humilde sintonia do Cartaz da Quarentena. Espero que estejas bem, antes de mais. Muito obrigado, estou bem e antes de mais também muito obrigado pelo convite. É com grande prazer que aqui estou. Ora essa. Raul, antes de mais, para quem nos está a seguir, a ter mais ou menos uma ideia de como é que têm sido os teus dias, tu dás aulas na Escola de Engenharia da Universidade do Minho e, basicamente, quando é que a vida, a normalidade da faculdade mudou desde que tomámos conhecimento da existência desta pandemia? Ora bem, nós estamos confinados em casa, em teletrabalho, desde o dia 10 de março. Portanto, não sei se se lembram, mas os primeiros casos de Covid-19 aconteceram na Universidade do Minho. O Altar foi o primeiro a fechar, depois fechou o de Azurém, que é em Guimarães, onde eu normalmente trabalho, onde dou as minhas aulas e onde tenho as minhas atividades de investigação. E, portanto, a partir desse dia 10 de março, portanto, comecei a fazer o meu trabalho a partir de casa e a levar as minhas atividades a cabo a partir daqui. E de repente as aulas passaram a ser todas elas via Zoom, via Skype, via Teams? Eu, por acaso, em termos de aulas, eu como este ano estou de sabática, portanto não tenho compromissos de aulas, não tenho um horário letivo normal como tenho nos outros anos. No entanto, como estou também a acompanhar uns grupos de alunos em trabalhos de dissertação, também o faço normalmente por essas plataformas digitais e, portanto, comecei a interagir com eles a partir daí e isso aconteceu, acho, até de uma forma bastante natural, algo que se calhar anteriormente a este período pensaríamos que seria mais complicada esta adaptação, mas acho que se fez de uma forma serena e de uma forma consistente também e atualmente, passado estes quase 2 meses desde que estamos em teletrabalho, acho que as coisas já funcionam normalmente e com o nível de eficácia necessário. Para mim, claro que como tenho vários projetos de investigação e tenho uma equipe grande também a trabalhar, precisamos de criar novos procedimentos de trabalho de interação entre os vários elementos do grupo, da equipa, e portanto com reuniões periódicas para garantir também que o trabalho, claro que a 100% nunca poderia ser realizado, uma vez que não temos infraestruturas laboratoriais disponíveis, mas pelo menos tudo aquilo que tem a ver com análise de resultados, com redação de relatórios, com redação de novas candidaturas, pudesse ser feito da forma mais normal possível. Eu diria que dentro da normalidade encontramos aqui um equilíbrio que nos traz um equilíbrio novo, não é? Que nos encontrou aqui uma nova normalidade nos nossos processos. E a verdade é que no meio do azar tivemos muita sorte, porque esta pandemia acontece numa altura em que o país já tem uma rede de
fibra óptica consolidada, onde a velocidade da internet é bastante razoável, um pouco por todo o país, talvez mais nos grandes centros urbanos, mas que no fundo vai permitindo e viabilizando este exponencial aumento de tráfego e necessidade de videoconferência que, lá está, quer dizer, fazia parte da nossa vida, mas agora tornou-se mesmo uma forma de comunicação por sistema. Sem dúvida, passou a ser uma ferramenta fundamental no nosso trabalho e que se calhar terá uma repercussão bastante grande no futuro, não é? E certamente repensaremos muitas das reuniões presenciais que fazíamos no passado recente, se calhar vamos repensar se realmente vale a pena voltar a um modelo tão generalizado de reuniões presenciais e de trabalho presencial. Até mesmo as conferências podem mudar radicalmente de forma de serem organizadas, não é? Nós tínhamos agendado uma conferência internacional para julho, que tivemos obviamente que cancelar a edição de 2020, portanto é uma conferência que organizamos no âmbito dos materiais avançados para a defesa. Substituímos a edição da conferência deste ano por um workshop internacional nesse âmbito também, e quando comunicamos essa decisão aos membros da Comissão Científica, todos eles, sem exceção, para além de concordarem com o cancelamento, também se disponibilizaram a fazer as suas apresentações de forma digital, à distância, e portanto é um modelo que certamente teremos que pensar para o futuro também. As pessoas estão disponíveis para se implementar esse novo modelo de conferências. E no meio disto tudo a Terra agradece, não é? Porque há muitas deslocações que podem ser evitadas. Sem dúvida, claro. E a pegada carbónica das nossas empreitadas deste género, não é? De conferências, de reuniões, de troca de ideias, claro. Certamente terá um passivo ambiental muito mais reduzido. Claro. Eu penso que haverá sempre espaço para a conferência tradicional, na ótica do networking presencial, do encontrar novas oportunidades. Muitas vezes não é no momento da apresentação e na discussão de uma determinada temática que surgem novas ideias para nos coffee breaks. É nos coffee breaks, é no jantar da conferência, é à noite, quando até se vai beber um copo com o colega que veio da Austrália ou dos Estados Unidos e que nesse momento também se aproveita para falar de outros trabalhos que estão a ser desenvolvidos e que às vezes é onde surgem depois novas oportunidades de interação entre esses parceiros também. E portanto essa versão eu acho que tem um espaço próprio. Agora, se calhar para eventos mais pequenos, de workshops, seminários e o online pode levar. O online, sem dúvida. E as ferramentas, como disseste e bem, não é? Nós temos uma rede fantástica de fiável, em tempo real, com delays muito baixos e, portanto, acho que funciona bem à escala global também. Aliás, nós próprios estamos a pensar também em evoluir nesse sentido e, portanto, já tínhamos pensado no passado antes da pandemia e agora, mais do que nunca, vamos precisar de implementar esses modelos. Rolo, agora é a altura de eu fazer também aqui um pequeno disclaimer, ou pelo menos contextualizar um pouco a amizade que nos une e a maneira como nos conhecemos. A verdade é que, pelas minhas contas, já lá vão 9 anos que nos conhecemos graças ao Fibernamics, que é um projeto criado por ti, que num primeiro momento era um promotor de literacia científica para o público em geral, para um mundo de materiais fibrosos com aplicações tão diversas como a medicina, a proteção pessoal, a arquitetura, a construção civil, o desporto e os transportes. Acho que não me esqueci de nenhum. Em síntese, para quem nos está a ouvir, que materiais afinal eram estes e por que razão é que eles têm assim potenciais aplicações tão promissoras nas nossas vidas? Claro. Realmente foi em 2011, penso eu, que nós iniciámos estes trabalhos da plataforma Fibernamics. Na altura ainda não como plataforma, mas como entidade de divulgação de ciência, de levar a ciência à sociedade, e realmente num tipo de materiais que eram muito desconhecidos da sociedade e até em determinadas áreas do mundo científico também. Estamos a falar de fibras
fibras não são mais que pequenos elementos, filamentos, sim, se calhar, não é? Portanto, são flexíveis, que têm um comprimento muito maior que o seu diâmetro e que, por terem essas características, são extremamente flexíveis, apresentam propriedades mecânicas muito, muito elevadas. Temos hipótese de, quando os sintetizamos, de quando os extrudimos, de lhe aportar uma série de funcionalidades novas, de serem antibacterianos, de serem resistentes ao fogo, de serem antivíricos. Estamos nós aqui na temática da atualidade, e portanto podemos desenhar a propriedade do material quando o criamos, não é? E depois temos também fibras existentes na natureza, que as pessoas e se calhar conhecem de uma forma mais generalizada, como o conhecido algodão, o linho, a lã, a seda. Portanto, são também fibras que têm também características próprias e que podem ser aplicadas numa gama muito alargada de aplicações, criando soluções muito interessantes e muito atualizadas, para além desta questão da funcionalidade e de aportarmos estas funções de acordo com a aplicação em si. Elas próprias também podem responder a vários desígnios da atualidade, como sejam, por exemplo, a questão da sustentabilidade, que é muito importante atualmente. Portanto, nós conseguimos aportar a materiais de base natural, a estas fibras que existem na natureza, características que as tornam importantes para aplicações na área médica, da construção, dos transportes, da arquitetura, da defesa, até mantendo essa questão da sustentabilidade. E estamos a falar de fibras que depois também associadas a polímeros, a matrizes poliméricas, deixam de ser única e simplesmente filamentos e criam de facto materiais completamente diferentes dos ingredientes que lhe dão origem, não é? Sim, portanto, a partir de uma fibra, que é este elemento que pode ser à escala nano, uma escala micro, uma escala maior, uma escala macro, pode-se depois criar uma rede destas fibras que são arquiteturadas de uma determinada forma e combiná-la então com esses tais materiais poliméricos, com essas matrizes ou matrizes cimentícias, e criar elementos que têm outras características, outra gama de aplicações muito alargada, na aeronáutica, no reforço do betão, na construção civil, não é? Portanto, começamos aqui a entrar em áreas onde o desempenho estrutural é muito importante e onde as fibras têm essa capacidade e combinam algo que também é muito importante, que é a sua leveza, o serem extremamente leves, pouco densas, e com essa capacidade de resistência, essa capacidade de terem uma grande resistência mecânica e colocarem isso ao serviço dessas estruturas. E na área dos transportes isso é fundamental, cada vez queremos a leveza, não é? A leveza, o ser Exatamente. resistente ao impacto, não é? Na área da aeronáutica, sem dúvida, não é? A economia do combustível, o termos uma capacidade de carga maior, de termos maior capacidade para transportar passageiros. Portanto, isso faz também à custa de diminuirmos a massa, o peso dos aviões, por exemplo, não é? E, portanto, as fibras têm encontrado ao longo dos últimos anos, eu diria desde a década de 60, principalmente, 1960, portanto, a seguir à Segunda Guerra Mundial, encontraram aqui um boom de aplicações enorme. E era uma área que estava um pouco coberta, estava um pouco desconhecida, e que nós, em boa hora, pegamos e começamos a desvendar e a demonstrar, a descortiná-la. A descortiná-la, é isso mesmo, né? Tanto ao nível mais do público em geral, mas depois também ao nível científico, não é? E também não só ao nível nacional, mas a nível internacional. Eu diria que quase criamos aqui uma nova área nos materiais, que são os materiais à base de fibras, os materiais fibrosos, que começaram a ter um espaço próprio dentro da categoria clássica, das categorias clássicas dos materiais. Ora, a partir do momento que o Fibernamics se abre à sociedade civil, também se foi abrindo progressivamente também ao mundo empresarial. Sem dúvida. Porque no âmbito das atividades do Fibernamics e de todos os conteúdos, vamos já falar deles mais daqui a pouco, que foram sendo produzidos, criaram-se aqui laços de amizade, mas que entretanto se tornaram também laços de parceria com o mundo das empresas, e começou-se aqui a construir uma ponte onde de facto o conhecimento e a tecnologia que sempre
sempre existiram na universidade, mas que também foram sendo aprofundados graças a este trabalho realizado no Fibernamics, foram começando a ser postos à prova e disponibilizados para as empresas que gostavam de resolver problemas. Sim, é verdade. E na realidade assim também nasce a alma da segunda vida do Fibernamics, não é? Ou seja, a criação de desenvolvimento orientado para as necessidades da indústria. Sim, portanto, numa primeira fase, quando a Fibernamics tinha mais o objetivo de levar então esse conhecimento à sociedade, arrastou-se uma série de entidades empresariais do sistema científico e tecnológico na formação de conteúdos que pudessem ser apreendidos pelo cidadão comum, e começámos a perceber que realmente havia aqui uma falta de um elemento que pudesse fazer a ligação aqui entre os vários agentes, o conhecimento gerado na universidade, as empresas, os end users, não é? Os utilizadores nas várias áreas, e pronto, e realmente surge a segunda vida da Fibernamics como uma plataforma que liga então todos estes agentes e que transforma conhecimento em produtos, em tecnologias que são transferidas para o mercado, para a sociedade, e que tendem sempre a resolver problemas, a assumirem-se elas próprias como soluções concretas para problemas específicos. Isso é muito importante, não é? Neste momento estamos a falar de que vetores de especialização? Ou seja, temos, por exemplo, a questão do projeto Ox Defense, sem dúvida, que foi muito bem sucedido e já tem mesmo resultados comprovados e que estão à vista. Temos soldados portugueses já equipados, por exemplo, com equipamento de proteção militar desenvolvido com o contributo do Fibernamics, por exemplo. Sem dúvida. Mas quem fala desta questão militar também fala de outras áreas, a questão da nanotecnologia emprega a indústria alimentar, biomateriais. Fala-me, assim, em síntese, quais seriam aqueles 3 exemplos paradigmáticos do sucesso desta ponte que se faz entre o mundo da academia e aplicações reais? Realmente essa questão da aplicação na defesa, portanto, foi um breakthrough importante na atividade da Fibernamics, porque nunca em Portugal se tinha produzido ou criado conhecimento à volta destes materiais de proteção balística com desempenhos muito importantes e desempenhos muito complicados até de fazer face às normas internacionais. E, portanto, exigentes, não é? Exigentes, muito exigentes, sem dúvida, e para serem utilizados em situações de risco muito elevado, em que a falência do material pode provocar a morte de quem o está a utilizar. Portanto, o nível de responsabilidade também muito importante nesse aspecto. E, portanto, aqui o nosso contributo com o conhecimento técnico-científico na área, lá está, das fibras, dos compósitos, da nanotecnologia também. Portanto, foi importante para convertermos esse conhecimento no capacete balístico, no colete balístico, nas joalheiras e nas cotoveleiras, que são atualmente utilizadas também pelas Forças Armadas. Estão mesmo na linha da frente, em cenários de confronto, como no Iraque. Sim. O Iraque foi o primeiro teatro de operações onde foram validados estes elementos de proteção, mas depois também em várias outras missões também já têm sido utilizados estes equipamentos, e julgo que está também em curso, portanto, a generalização deste uso de equipamentos também pelas Forças Armadas. Portanto, esse sem dúvida que é um dos projetos paradigmáticos que concretiza aquilo que é o objetivo da Fibernamics, que é gerar conhecimento, valorizar esse conhecimento e depois ter capacidade de o transferir para algo que realmente é importante numa determinada aplicação. Isso acontece aí na área da defesa, mas aconteceu também em vários produtos na área da saúde, também, em que há outro projeto interessante que tem a ver com as mangas de compressão graduada, assim, para serem utilizadas por senhoras que sofreram infelizmente de cancro de mama e tiveram que fazer mastectomia, e que, portanto, os linfedemas dos braços necessitam de malhas que são... Uma compressão específica. Isso mesmo, não é? Compressão para não inchar ao longo do tempo. Sim, e portanto esse produto também é um produto muito interessante, se calhar com um nível de complexidade menor que os outros da área da defesa, mas pela área onde é aplicado, pela situação que resolve ou ajuda a resolver, é um produto também
bastante emblemático para nós e que desenvolvemos com grande interesse e com grande carinho também, tendo em conta essa aplicação. Mas depois também noutras áreas como nos transportes, por exemplo, em que substituímos materiais tradicionais como o aço por materiais compósitos em fibra natural, muito respondendo sobretudo às questões às necessidades de sustentabilidade, não é? De aumentar a biodegradabilidade dos materiais que são utilizados, garantindo depois que no final do ciclo de vida tem um impacto menor a nível ambiental. Portanto, esse para nós também tem sido um pilar fundamental, não é? Da utilização de materiais de base natural. Mas isto só para as pessoas terem uma noção, sem nunca comprometer o desempenho que essas peças deveriam ter comparativamente com o aço. Ou seja, aqui é onde reside também a magia desta investigação, que é encontrar alternativas de origem natural, com menor impacto ambiental na sua produção, não comprometendo o seu desempenho, ou seja, com o mesmo desempenho dos materiais originais e pronto, e lá está, permitindo depois que no final o passivo ambiental da sua reciclagem seja o menor possível. Não é? Sem dúvida. Isso para nós tem sido um dos pilares-chave do nosso trabalho. Aliás, nós, como tu sabes, nós somos também os mentores e os coordenadores científicos da Conferência Internacional em Fibras Naturais, desde 2013, o CNF, e portanto aí criámos uma comunidade internacional muito alargada, eu diria, com as maiores autoridades nesta temática, e onde estas questões da substituição dos materiais ditos tradicionais, mas com maior impacto ambiental por estes materiais naturais com menor impacto, mas com propriedades elas próprias também bastante interessantes, que não comprometem as aplicações, tem sido uma das áreas onde este grupo de trabalho nesta conferência tem colocado um foco bastante grande e esse é um driver fundamental do desenvolvimento de soluções neste momento. Eu diria que o nosso grande desafio a nível dos materiais, e esse nós estamos a tentar abraçá-lo também, é combinar performance e sustentabilidade, não é? Garantir que temos materiais que lá está, que são inteligentes, que são altamente resistentes, mas a partir de fontes que são renováveis, que têm um impacto ambiental menor, baixo. Exatamente. E portanto isso para nós atualmente é fundamental. E já vinha sendo anteriormente, não é? Anterior aqui à pandemia, mas no pós-pandemia, obviamente que isto vai continuar a ser um driver fundamental, o driver da sustentabilidade. Raul, mas a verdade é que, só para as pessoas perceberem, quando há pouco falavas de plataforma Fibernamics, estamos realmente a falar de uma plataforma digital que serve como ponto de encontro para a oferta e a procura, ou seja, a oferta de conhecimento e tecnologia, que a equipa Fibernamics se disponibiliza a trabalhar com as empresas que procuram essas soluções. E só para termos uma ideia, isto é uma plataforma digital, certa vez cheguei mesmo a dizer em público que era uma espécie de Facebook do desenvolvimento virtuoso claro. das nossas economias e das nossas indústrias, claro. Mas só para percebermos uma dimensão, só para termos uma ideia do tamanho desta empreitada, estamos a falar da Fibernamics, uma equipa constituída por quantas pessoas e com que áreas de expertise? Nós atualmente, a equipe ela vai flutuando um bocadinho a nível do número de elementos, mas atualmente terá entre 40 e 45 elementos, portanto a maior parte de investigadores, obviamente. E altamente qualificados. Altamente qualificados, portanto com mestrados e com doutoramentos, e muitos a fazer também pós-doutoramento, e que, portanto, são investigadores de áreas tão diversas como a engenharia civil, a engenharia mecânica, a engenharia química, as biomédicas, a engenharia têxtil, os polímeros. Portanto, dependendo e essa também é uma das virtudes da plataforma, e por aquilo que falávamos há pouco, não é? Por as fibras terem esta aplicação tanto transversalizada, também requer da nossa parte constituir equipas multidisciplinares, eu diria mesmo interdisciplinares, que possam depois trabalhar a investigação. Todas as nuances. Não é? Todas as nuances das aplicações que nós
nós abraçamos no nosso trabalho. E, portanto, aquilo que é a nossa estratégia interna prende-se muito com criar equipas multidisciplinares em função da aplicação que temos num determinado projeto. Obviamente que uma equipa para abraçar um desafio na área da construção não será obviamente a mesma que trabalha para a medicina ou para a saúde ou para os transportes, não é? Embora o conhecimento, sob o ponto de vista do material em si, aí é transversal a todos, não é? Portanto, aquilo que nós conhecemos é propriedades do material, a forma de o estruturar, a forma de o funcionalizar, a forma de lhe aportar funcionalidades, mas depois há tudo o que está daí para a frente, que tem a ver com a aplicação, que necessita de outro conhecimento que nós temos que ir buscando ou em parceiros ou criando dentro da própria equipa essa valência também. Quase que metaforicamente poderíamos dizer que os genes, que é basicamente o know-how da fibra, são os denominadores comuns a todos os elementos da equipa, a maneira como eles se combinam e como se fazem ADNs distintos para diferentes aplicações, claro. Aí é que está depois a magia da interação e do emprego de diferentes cérebros ao mesmo tempo. Essa visão é muito interessante porque me perguntam muitas vezes como é que nós conseguimos abraçar projetos em áreas tão diferenciadas. E a resposta é simples, não é? Projetos onde haja necessidade de utilizar fibras, ou onde as fibras têm um papel preponderante e podem resolver alguma situação, nós estamos lá, o nosso conhecimento é válido para esse tipo de aplicações. E eu quase que me atreveria a dizer que em quase tudo aquilo que nós vemos, as fibras podem ter um papel importante. Não diria em tudo, mas em grande parte daquilo que do que são produtos do nosso dia-a-dia, desde que nos levantamos até que nos deitamos, nessas áreas todas, portanto as fibras podem ter um papel importante e, portanto... Eu diria que até os chinelos que nós calçamos quando saímos da cama têm certamente uma membrana de não tecido lá pelo meio. Sim, também, claro, para melhorar o conforto, a absorção, portanto há sempre essa possibilidade de até aí desenvolvermos algo inovador com base em fibras. Estamos a falar de uma equipa que presta serviço a uma constelação de empresas que estão já inscritas na plataforma e que tem que dimensão? Quantas empresas é que estamos a falar e também quantos projetos estão neste momento a ser desenvolvidos em simultâneo já em plena plataforma? Bom, nós, a nível de rede empresarial que está ligada à plataforma, nós temos cerca entre 350 a 400 entidades que estão ligadas à plataforma Fibernamics. Não quer dizer que estejamos a desenvolver projetos com todos a todo momento, mas vamos interagindo de alguma forma, até porque a plataforma não tem só esta vertente dos projetos de investigação e desenvolvimento, tem também depois outro tipo de interações com as entidades, como formações, como participação em várias ações de disseminação e, portanto, com esses parceiros também isso vai acontecendo. Eu diria que atualmente teremos em curso cerca de 30 projetos de investigação e desenvolvimento com empresas e, portanto, sendo que há outros que estão sempre na calha e que mobilizam também a equipa. E que podem aparecer num coffee break qualquer que possa acontecer a qualquer momento. Sim. Embora nós tentamos sempre criar modelos que nos permitam ir gerando estas ideias, estas oportunidades de uma forma continuada. E, portanto, não deixarmos o acaso funcionar, ser a única forma de termos ideias ou de termos interações para projetos. Isso pode acontecer, obviamente, mas depois o modelo que nós seguimos e que está ele próprio também reconhecido pela Comissão Europeia como um modelo a seguir no espaço europeu para esta relação universidade-empresa. Portanto, ele próprio é propiciador de novas ideias, novas oportunidades que depois, obviamente, necessitam de ser trabalhadas nos vários pilares desse modelo e da interação que se segue depois com os parceiros. E essa interação é mesmo uma palavra-chave, porque por vezes há trabalhos e projetos com a empresa A, mas que para serem concretizados serão necessário recorrer à expertise ou à matéria-prima da empresa B. E a vantagem do Fibernamics como plataforma também é essa, não é? Também poder unir vários parceiros estratégicos durante todo este processo. Ou seja, unir as pontas soltas de empresas que não se conhecem de lado nenhum, mas que podem se tornar
tornar parceiras em projetos comuns. Claro, isso é uma valência muito importante, esse networking, essa ligação que nós fazemos depois entre os vários parceiros da rede, ou não necessitam de estar na rede, se estiverem na rede obviamente que têm um contacto muito mais facilitado, mas muitas vezes vamos à procura de ver realmente quem é que tem uma valência que nós necessitamos para outro parceiro, e isso fazemos sem qualquer problema. E um exemplo disso foi o que aconteceu agora no início da pandemia, em que recebemos o livro branco dos equipamentos de proteção individual, não é? Portanto, logo no início fomos sendo contactados por profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, por empresas, por outras entidades também, sobre a questão principalmente dos equipamentos de proteção individual, e aquilo que começamos a verificar é que havia aqui uma grande confusão de informação relativamente ao que estava a ser distribuído, e portanto achámos por bem lançar estes livros brancos, não é? Estes documentos que serviram como documentos orientadores para estes EPIs, e que atualmente não são apenas referência cá em Portugal, mas no Brasil são usados também, numa rede aqui que temos da União Europeia também estão a ser utilizados e traduzidos para alguns países, e portanto, embora nos lembramos também de coligir essa informação toda e disponibilizá-la de uma forma em tempo útil e na altura certa, assim, ainda antecipando até aquilo que viria a acontecer a seguir. Mas não só nesse aspecto, mas também em colocar entidades em contacto, porque fomos obviamente muito solicitados quando a questão dos EPIs começou a escassear, e foi necessário rapidamente em Portugal também encontrar aqui soluções, e aí foi necessário colocar em contacto empresas que eram produtoras ou que são produtoras de não-tecidos, que é normalmente o material filtrante utilizado, mas depois com confecções, com empresas que têm capacidade depois de agregar as partes, e portanto fizemos isso também, e tivemos desde o primeiro momento também a ligar todos esses agentes de forma a encontrar soluções e a contribuir para que essas soluções tivessem e que vão sendo encontradas também atualmente. E acreditas que temos indústria suficiente para em conjunto produzir as chamadas máscaras sociais, máscaras de proteção para todo o mercado europeu? Temos, acho que sim. Em quantidade? Acho que sim, acho que há capacidade para isso. Precisamos de... Reorientando as expectativas e as necessidades e as prioridades. Claro. Deixar de fazer moda durante uns tempos e passar a fazer isto. Dá uma oportunidade real para essas empresas, face também à necessidade que elas têm de elaborar, mas anteriormente também pela necessidade de diferenciarem relativamente a mercados que são de maior valor acrescentado e que estas empresas não estavam tão orientadas para eles, não é? E penso que agora se cria aqui portanto, dá-se aqui a faísca que quase que obriga essas entidades ou essas empresas a orientarem-se para novas áreas de negócio que são muito interessantes. O que eu acho é que obviamente isto necessita sempre de muita coordenação, não é? Para que o esforço seja um esforço coletivo e que seja proveitoso para todos, não é? E aqui o envolvimento das empresas, dos centros tecnológicos, das universidades, dos organismos de certificação são fundamentais, não é? Mas tem que haver um esforço coletivo de integração de competências. Raul, tu há bocado falavas que também um dos papéis do Fibernamics é contribuir para a formação, para a discussão, para o debate, contribuir precisamente para dar valor acrescentado às equipas das diferentes empresas. E mesmo no início deste ano, uma das iniciativas que o Fibernamics estava a tentar propor era pensar quais poderiam ser as prioridades de investigação, mesmo até as prioridades de desenvolvimento de produtos inéditos no horizonte 2030, porque Sim. O Horizonte Europa estava aí à porta, eram 100 mil milhões de euros reservados para a inovação europeia nos próximos 7 anos, pelo menos. A verdade é que, entretanto, veio a pandemia, esse encontro público, que seria uma tertúlia, acabou por não acontecer, claro. Mas rapidamente vocês também conseguiram reorientar estratégias e há uma semana criaram
então uma iniciativa chamada Fibernamics Impulse at Home, ou seja, para precisamente cumprir estas necessidades de confinamento, mas não deixaram que o confinamento impedisse a discussão científica. E durante uma semana, estamos a falar de 30 oradores em 25 sessões, promoveu-se precisamente a discussão que nos levasse a repensar o futuro nas suas mais diferentes vertentes. Isto, basicamente, como é que foi possível e qual é o balanço que se faz de uma maratona de discussão que reuniu dezenas de empresas, centenas de participantes? Portanto, nós em 2018 começamos com estes Fibernamics, muito na ideia de sempre de antecipar um pouco o futuro e prever aquilo que seriam essas estratégias, o que é que vai acontecer, desde não só ao nível de investigação, mas do consumidor, com o comportamento, como é que vai evoluir, as questões da digitalização. E, portanto, temos vindo todos os anos a lançar um fórum de discussão, para o qual convidamos, obviamente, entidades que são relevantes nas temáticas que queremos explorar, e organizámos em 2018 e em 2019, e realmente tínhamos previsto para 2020 também um evento presencial, seguindo o modelo tradicional, podemos dizer agora, seguindo o modelo tradicional. Estava previsto também agora para 2020, mas devido à pandemia realmente nós tivemos que pôr em prática um modelo online, at home, e rapidamente criámos aqui um programa bastante intenso, mas recheado de intervenções fundamentais nas várias áreas que nós achávamos que eram fundamentais neste momento. E nós, a forma de montarmos o programa baseou-se naquilo que é a ação da Fibernamics, ou seja, em cada um dos dias tentámos tratar um dos pilares fundamentais para a nossa ação. Portanto, tivemos um pilar ligado mais à ciência, tivemos onde teve, por exemplo, o INL a falar sobre os novos testes para a Covid, tivemos a questão da sustentabilidade, a questão do grafeno, não é? Como é que vai impactar o nosso futuro e como é que ele pode ter influência aqui nos vários produtos do nosso dia-a-dia, mas depois também nos pilares intelligence, ou seja, na identificação das oportunidades, a questão da utilização das plataformas digitais para ligar então os vários atores e identificar oportunidades, mas depois também no pilar technology, ou seja, como é que as empresas apreendem, incorporam todo este conhecimento que é desenvolvido neste pilar science, não é? Como é que a ciência depois inunda o desenvolvimento dentro das empresas e como é que elas incorporam isso em produtos e em tecnologias, e depois numa fase mais final o mercado, não é? Como é que o mercado, como é que se consegue promover este tipo de produtos, se calhar com novos modelos que nós não tínhamos pensado anteriormente. Novos canais de distribuição. É claro, ou se calhar até pensamos, mas não estavam tão maduros como isso e agora têm que ter um tempo de maturação muito mais rápido, não é? Falámos há muito tempo do e-commerce, que está aí há muito tempo, mas que se calhar em Portugal não tinha uma expressão tão grande e que se calhar agora no pós-pandemia... Até ter sido obrigado a ter expressão, não é? Porque claro, é isso. Pois, com grandes confinamentos é necessário grandes respostas. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. E portanto, esta questão de cobrir todo este pipeline da inovação, não é? Desde a geração da oportunidade, a ciência, como é que ela responde a esta oportunidade, como é que incorpora depois na tecnologia e depois como é que isso pode chegar ao mercado. Neste caso, Raul, sem esquecer nunca que um dos momentos importantes desta semana também foi a gestão do prejuízo imediato, não é? Porque também as empresas estão um bocadinho perdidas, claro, no meio de uma paragem inédita, e também houve aqui momentos de discussão que contribuíram para acalmar os ânimos e também para perceber quais são todas as ferramentas que estão ao alcance das empresas para também superarem este momento mais difícil. Claro que sim. Claro que depois este programa foi salpicado realmente com esses momentos mais de resposta imediata a questões Exatamente. Que são prementes atualmente, como foi a questão do layoff, não é? Que foi uma temática muito importante e que teve uma adesão online muito grande e com grande interação com a oradora na altura, e portanto o que releva no meio disto tudo é que realmente foi possível levar a cabo um evento desta envergadura online, at home, não é? E com um nível de interação muito elevado e com resultados muito interessantes, não é? Com conclusões muito interessantes para aquilo que é o futuro. E parcerias. Porque eu percebi, durante as tertúlias houve sempre
sempre uma ou outra empresa que desafiou o Fibernamics sem dúvida, mas em novas empreitadas. Claro, mas aí como sempre a Fibernamics teve à sua altura e portanto respondeu logo desafios aceitos para tentarmos a interação, que é isso sempre que nos caracteriza também, portanto analisar as situações com o pragmatismo necessário e com a rapidez também necessária para se conseguir parcerias efetivas, isso é fundamental. Fechado agora um bocado aqui esta panorâmica do universo extraordinário das fibras, isto sobra-te tempo para parar de pensar no Covid-19, parar de pensar nas fibras e encontrar outros escapes, ou seja, entrando agora na cartaz da tua quarentena, sendo que, pronto, quer dizer, aqui no teu caso não estás em quarentena, estás em confinamento e em teletrabalho, claro. Aí em casa, como é que se tem gerido o tempo e o ecrã da televisão em família? Tenho tentado manter o meu horário de trabalho das 9 até às 6 e portanto tenho tentado que esse horário se mantenha e portanto tenho as minhas reuniões normais, o meu trabalho normal e depois obviamente dedicação total depois à família a partir daí e portanto nós somos 5 cá em casa. E portanto também para além dos problemas que nos trouxe o confinamento, trouxe-nos também algumas vantagens como família, não é? Também tivemos a oportunidade de estar mais juntos, de nos ouvirmos mais uns aos outros, de prestarmos mais atenção aos nossos filhos, estar mais com eles, acompanhá-los mais, perceber os seus anseios, as suas dificuldades, ou as suas incertezas também, e tentamos de alguma forma, ou tento também de alguma forma estar nesse espaço aí também, não é? Exato. Portanto, num período normal, obviamente que sairia de manhã às 8 e chegaria às 7 da tarde a casa. Temos agora a felicidade também para além do jantar, temos também o almoço, não é? Onde todos estamos sempre juntos. E isso é muito bom, não é? Eu transmito isso sempre a dizer que é uma felicidade enorme podermos estar os 5 juntos, tendo em conta que as minhas filhas estão em fase de estudos universitários e, portanto, há uma que normalmente não vive connosco e, portanto, nesta altura está connosco, portanto, é uma felicidade nós estarmos todos juntos também. Isso nesse aspecto é positivo. E no que toca a consumo cultural em casa, partilha o ecrã principal da sala de jantar, leem juntos, ouvem música, ou cada um tem o seu ecrã e cada um vê o seu menu de conteúdos? Sim, normalmente o ecrã liga-nos mais à noite, a seguir ao jantar, e normalmente com séries Netflix, não é? Onde selecionamos de interesse para todos, com interesse para todos os nossos filhos e pais, e portanto e tentamos aí esse momento mais de partilha e vamos acompanhando várias séries, já vimos várias, não é? E portanto... Então, mas conta-me lá, abre um bocadinho o véu da vossa lista, o que é que têm andado a ver? A última que vimos juntos foi o Método Kominsky. Portanto, uma série muito, muito interessante que por acaso não tinha ouvido nenhumas referências sobre ela. Com o Michael Douglas? Sim, com o Michael Douglas, isso mesmo. Muito, muito, muito interessante, com sentido de humor muito bom também e com atores fantásticos. E portanto isso também depois nos serve de tópico também para discutir, para falarmos ao almoço, para falarmos ao jantar, não é? Irmos comentando e cada um vai dando a sua interpretação daquilo que vai vendo nas séries, o que é interessante também, cria também momentos de partilha de ideias, o que também é bastante interessante. Sob o ponto de vista de música, aí se calhar aqui temos mais interesses diversos, não é? E portanto cada um vai consumindo mais o seu universo musical, a não ser na altura em que se está aqui a fazer o jantar, em que se coloca aqui uma música que é quase imposta por quem está a fazer o jantar, mas que os outros também agradecem e vão também evoluindo e partilhando o seu gosto musical com o resto da família, o que é bastante interessante.
normalmente também partilho algo para os meus entrevistados, ou melhor, não são entrevistados, são parceiros de conversa, sobretudo. Claro. Em boa verdade, eu poderia sugerir-te qualquer coisa para ver no HBO, no Netflix, não faltariam boas sugestões de ficção científica, claro. que de certeza absoluta que irias gostar. No entanto, a proposta que trago hoje não será tanto para ti, porque tu já a conheces bem, mas é para quem nos ouve, que tem até neste momento a possibilidade de ver em binge watching. E basicamente aqui estou a falar de uma série de televisão, de documentários, que tive a honra de realizar com a produção da Farol de Ideias, onde trabalhei 11 anos, e que foi uma série trabalhada e desenvolvida em parceria precisamente com o Fibernamics. Aliás, foi esse o projeto que permitiu que nos conhecêssemos e assim nasceu uma boa amizade, claro, todos estes anos. Ora, a verdade é que neste momento a série está disponível no YouTube e é um convite a que os nossos ouvintes possam descobrir um Portugal que reúne um cluster industrial de imenso valor acrescentado e com a estamina suficiente para estar na linha da frente da inovação neste campo das fibras em termos internacionais. A viagem começou em janeiro de 2012. A Farol de Ideias e a equipa Fibernamics da Universidade do Minho foram à procura das empresas e das universidades que têm nas fibras a matéria-prima para a inovação. Começámos por conhecer as fibras tal como elas são, naturais ou sintéticas, de sisal ou de polipropileno, de algodão ou de carbono. Descobrimos o conhecimento português nas mais inesperadas aplicações. Conhecemos as fibras de vidro imbatíveis nos transportes. Vimos o futuro da construção através de varões de fibra de carbono. Com as malhas de poliéster, avaliámos o desempenho de atletas olímpicos. Testámos aramidas à prova de bala, de ferro e fogo. Descobrimos como de camarão se fazem fibras que ajudam a curar. E ainda olhamos para o futuro da arquitetura, onde as fibras libertam qualquer traço. Para o fazer, percorremos mais de 15 mil quilómetros, visitámos mais de 30 empresas, reunimos o conhecimento de 4 universidades e 9 centros de investigação, registámos mais de 150 horas de imagem para 196 minutos de televisão. Foram feitas 49 entrevistas, escritas mais de 200 páginas de guiões, onde cada parágrafo foi pensado ao mais ínfimo detalhe para que, da imagem ao grafismo, do depoimento à explicação, a ciência das fibras fosse mostrada sem segredos nem rodeios ao grande público. Ao fim de um ano, a fibra do conhecimento une-se à resina do som e da imagem e o resultado é um compósito, uma série documental de 7 episódios que estreará em breve na televisão portuguesa. A cura está quase pronta, o extraordinário mundo das fibras pode finalmente começar. Estamos a falar de uma série de documentários de 7 episódios, foram emitidas na RTP2 e estão integralmente disponíveis no YouTube. Aliás, podem encontrá-los com o nome O Extraordinário Mundo das Fibras. Mas, Raul, quem não conhece, isto certamente será uma boa sugestão para ver em tempos de quarentena, mas o que é que o público poderá esperar desta produção? Em primeiro lugar, pode esperar um conjunto de episódios que estão magnificamente produzidos, não é? E que estão muito orientados para o utilizador não especialista na temática, não é? Portanto, será muito fácil entrar nos episódios, deixar-se envolver e entusiasmar por aquilo que é lá apresentado. Obviamente que o que se apresenta, portanto, são 7 episódios. Há um episódio geral sobre o mundo das fibras, perceber aquilo que explicávamos ou que conversávamos há pouco sobre o que é uma fibra, que propriedades é que tem, que características é que podem ter. Portanto, há um episódio só dedicado a essa vertente. E depois há 6 episódios a seguir que têm a ver com a aplicação desse conhecimento em fibras em vários produtos do nosso dia-a-dia, em áreas como transportes, onde mostramos, por exemplo, a utilização das fibras nos pneus dos automóveis ou na carroceria ou no revestimento interior ou nos aviões até, não é? Depois na arquitetura mostramos muitas obras que utilizam fibras como elemento preponderante, também na área da saúde, os stents arteriais, os ligamentos artificiais,
próteses, portanto há vários exemplos da sua utilização. E contamos os fios de sutura, são absorvíveis. Isso mesmo, que são absorvíveis, mas também na área da proteção pessoal, aquilo que falávamos há pouco, na área da defesa, da balística, do colete antibala, os fatos dos bombeiros, não é? Portanto, também mostramos essa vertente. Na área do desporto, muito não só do vestuário desportivo, mas depois como elementos de proteção, como as caneleiras, mesmo no calçado também, portanto há aí várias aplicações das fibras, e pronto, portanto, são 6 episódios, cada um com áreas de aplicação diferentes das fibras. Distintas. Portanto, redigidos e orientados para o público em geral, sem grande tecnicidade, mas sem deixar de ser um material com conteúdo, um material fibroso com conteúdo técnico-científico, não é? Que também é interessante. Aquilo que eu acho interessante dessa série de episódios que produzimos é que eles são usados também como referência noutros países. O Brasil usa em várias universidades esses materiais, mas já os encontrei também na Índia, já encontrei na China também, portanto... Mas legendados ou dobrados? Sim, nós depois dobramos legendamos em inglês, não é? E é dessa forma que, exatamente. Assim que conseguimos chegar a vários pontos do globo, mas portanto são elementos importantes, não só pedagógicos, não é? Muitos professores usam quando falam de materiais à base de fibras, mas também em empresas também os usam como referência muitas vezes, e isso é extremamente gratificante ver que algo que foi uma ideia de alguns anos atrás. Eles estrearam em 2013 e o que é certo é que ainda se mantêm bastante atuais. Sim, sem dúvida, mas acho que estará na altura de submetermos um novo projeto para uma nova série. Uma nova temporada. Uma nova temporada, é isso, já que estamos aqui a falar das séries, uma nova temporada do extraordinário mundo das fibras. Sem dúvida. A temporada 2. Pode ser que o Netflix nos esteja a ouvir e para lá da RTP2 a gente consiga chegar já a um mercado on demand, claro. em franca expansão. Claro, Raul, sem dúvida. Este regresso, aliás, na realidade não é um regresso porque a fibra nunca nos abandona e a verdade é que continuamos sempre ligados a esta família, por isso é sempre bom recordar e ter na nossa mente que são materiais que estão sempre por perto e que vocês no Fibronamics continuam a fazer esse trabalho notável de unir as pontas de diferentes empresas, diferentes players, diferentes parceiros para continuar a fazer investigação, inovação e produção de conhecimento com selo português. Raul, foi um prazer ter-te neste cartaz da quarentena. Não tenho dúvidas de que, se depender de vocês, teremos rapidamente produtos inovadores para nos protegerem ativamente deste Covid-19. Aliás, já é uma realidade. Os equipamentos de proteção individual já estão aí a mudar as linhas de montagem de muitas empresas e vamos manter o contacto, Raul, porque eu acho que mais cedo do que tarde haverá aí novos horizontes para abrir. O horizonte Europa há de voltar a estar na ordem do dia. O que é importante agora para já até lá é manter-nos em segurança e com saúde. Isso é o mais importante. Essa é a prioridade número 1 e depois, a partir daí, tudo se poderá construir de novo, não é? Raul, muito obrigado. E quanto a vocês, assim termina o cartaz da quarentena de hoje, um cartaz da quarentena muito especial, cheio de fibra, e já sabem, não saiam de casa porque vale sempre a pena alimentar a imaginação com este cartaz da quarentena. Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.